Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Life by Months. Quanto tempo? Quero fazer esse vídeo como uma mistureba de várias coisas, tanto atualizações de leitura quanto um pouco de vlog da minha vida, então bora lá. Eu já vou direto ao ponto aqui, tá? Estava relendo A Hipótese do Amor, não nesse livro de edição especial, eu tava lendo no Kindle, mas eu peguei essa edição lindíssima pra mostrar pra vocês. Não sei se vocês têm ou se vocês já viram ela, mas ela é toda assim, brilhante. Ela tem os cortes pintadinhos, todos os lados, ó, são pintadinhos. E é todo decoradinho por dentro, cara, é uma coisa muito linda. Dá pra ver que eu nunca nem abri, né, tá com aquela fitinha do marcador aqui. Eu vou deixar, porque isso que eu só comprei pra ficar na estante mesmo, de beleza, assim, ficar embelezando a minha estante. Mas enfim, eu estava relendo nas últimas semanas A Hipótese do Amor por causa da adaptação, né? A gente teve aí a notícia de que o filme vai sair no final de setembro. E eu quis reler de uma vez porque os próximos meses vão ser meio caóticos na minha vida, então eu já quis garantir essa releitura. Esse é um dos meus romances favoritos da vida. Eu gosto muito da Ali Hazel, do tipo dela como pessoa, da escrita dela. Eu acho tudo muito fluido. Eu acho fácil de ler os livros dela. E claro, eu amo que ela traz essa representatividade de mulheres na ciência, porque obviamente eu faço parte desse grupo. Eu acho que a Ali Hazel, pra mim, ela quase que criou esse novo gênero, ou essa nova categoria dentro do gênero de romance, que é justamente da área de STEM, né, da área das exatas. De verdade, eu não lembro se antes da Ali tinha alguém que escrevia livros nesse estilo, provavelmente sim, tá, mas assim, não era esse boom que é hoje depois que a Ali Hazel começou a lançar os livros dela. E outras pessoas seguiram nesse rumo, né? Então hoje tem sim muitos livros nessa área da saúde, das universidades, de pesquisa, de engenharia e tudo mais. E eu genuinamente acredito que foi a Ali a responsável por criar isso tudo, ou pelo menos dar esse passo inicial pra fazer com que essa temática seja tão grande quanto ela é hoje. Não só isso também, mas eu acho que a Ali Hazel, ela foi uma das primeiras a instaurar esse universo que veio de fanfics de Halo. Eu, inclusive, produzi um vídeo essa semana pro meu Instagram sobre isso. Sobre como realmente Halo virou um fenômeno na época que saíram os filmes. Eu, pra ser sincera, não era fã de Star Wars nessa época ainda, então não acompanhei no momento que aconteceu. Virei fã de Star Wars depois, durante a pandemia. Mas assim, é inegável, até eu já li fanfic de Halo, é inegável que virou, né, algo muito grande. Primeiro no mundo das fanfics, então shippar, né, o casal Kylo Ren e a Rey de Star Wars. Daí depois isso evoluiu pra, tipo, colocar essa mesma dinâmica de personagens em outros universos, então fora do universo de Star Wars. E isso saiu do universo das fanfics e chegou no mercado editorial. Eu acho isso muito doido, porque hoje tem diversos livros que realmente vieram de fanfics de Halo, como A Hipótese do Amor e os primeiros livros da Ali Hazel. Mas tem alguns outros também, tipo, teve um de fantasia que eu li que eu gostei muito, que é A Guerra dos Furacões. É uma trilogia, mas só tem 2 no Brasil por enquanto. Recomendo muito. Eu adoro e é exatamente, assim, a mesma dinâmica de personagens. Dá pra ver claramente o quanto foi inspirado em Halo. Eu acho isso uma loucura, assim, eu acho muito mágico. Acho um acontecimento muito divertido, assim, muito legal. Eu falo que instaurou literalmente como se fosse um novo gênero literário, que é os livros que vieram desse universo aí, dessa dinâmica de casal de Halo. Mas enfim, o que eu ia mostrar pra vocês, como eu sou uma boa criadora de conteúdo, o que eu fiz? Eu reli A Hipótese do Amor pensando na adaptação, pensando em ter tudo fresco na minha memória, só que a minha memória é terrível pra livros que eu leio, então mesmo eu relendo agora, quando chegasse lá no final de setembro, quando saísse o filme, eu já ia ter esquecido tudo. Então eu anotei literalmente toda a sequência de acontecimentos de A Hipótese do Amor aqui. Tá bem grande, inclusive, né? Mas enfim, eu anotei tudo pra que a Amanda do futuro, quando for produzir conteúdo ou quando for assistir o filme, enfim, possa só checar aqui o que acontece no livro, porque eu não ia lembrar, com certeza. E, enfim, poder fazer as críticas ao filme de forma coerente. Eu tô muitíssimo empolgada com essa adaptação, mas tem um ponto muito negativo pra mim, que foi a data de lançamento. Quando o filme de A Hipótese do Amor for lançado, eu estarei viajando, numa viagem a turismo com os meus pais. E eu tenho, tipo, certeza que eu não vou conseguir assistir esse filme na data de lançamento, eu não sei com quanto tempo depois eu vou conseguir assistir ele. E isso impacta também a minha criação de conteúdo, né? Ainda não sei como eu vou organizar isso tudo, fiquei chateada com essa data de lançamento, pra ser sincera. Não queria que fosse quando eu estivesse viajando, mas tudo bem. Já tô superando esse fato e agora entender como que eu vou aproveitar isso da forma que eu puder. Mas eu tô muito, muito, muito animada.
Mas enfim, se você também é tão fã assim da Ali Hazelwood e de A Hipótese do Amor, deixa aí nos comentários se vocês também estão super animadas pra essa adaptação, assim como eu. E agora, trazendo uma breve atualização de leitura pra vocês, depois que eu terminei a minha releitura de A Hipótese do Amor, eu comecei Upgrade, que é o livro do mesmo autor de Recursão e Matéria Escura. Matéria Escura acho que eu nunca falei aqui nesse canal, mas Recursão com certeza já. Os livros do Blake são de ficção científica, eu pessoalmente amo esse gênero e amo principalmente como o Blake cria esses livros, como a cabeça dele funciona. Eu já passei um pouquinho da metade. Eu só não tô achando tão bom quanto os outros, mas a história desse livro é muito louca, assim. Os livros do Blake Crouch são sempre muito loucos. Esse trata de engenharia genética, eu acho que eu posso chamar assim, que é basicamente você fazer edições nos seus genes, né? Só que é um cenário de ficção científica. Então, por exemplo, é a sociedade já, né, há alguns anos aí no futuro, com uma tecnologia já bem mais potente e tudo mais. Rolou uma treta, eu vou resumir pra vocês, mas rolou uma treta uma vez em que gafanhotos com essa edição genética foram espalhados, se não me engano, na China, numa plantação de arroz, e o que era pra dar certo deu errado, basicamente, e isso virou tipo uma praga e gerou uma fome muito grande no mundo. Desde então, qualquer cientista ou qualquer pessoa que fosse encontrada trabalhando com edição genética, edição de genes e tudo mais, era literalmente presa. Nosso protagonista trabalha meio que pro governo ou pra a instituição que regulamenta essas coisas, que vai atrás das pessoas pra prender elas, enfim. Então ele literalmente trabalha prendendo outros cientistas, mesmo que ele mesmo seja um cientista. Um dia ele tá numa dessas de ir atrás de uma suspeita e tudo mais, explode uma bomba na cara dele e ele é contaminado com um vírus que faz uma edição genética nele. O grande plot é que ele meio que vira um super-humano, então ele tem todas as capacidades dele aumentadas, então a memória dele fica ótima, raciocínio lógico, matemática, capacidade de interpretar linguagem corporal dos outros, capacidade de controlar batimento cardíaco, super força, super velocidade, ele não precisa dormir direito. Enfim, o cara vira um super-humano. Ele é mantido preso por essa mesma instituição que ele trabalhava, óbvio. E aí a gente fica nessa mistura de tentar entender quem fez isso com ele e por quê, principalmente, qual é o objetivo. E ele, claro, quer tentar fugir dessa prisão que ele foi mantido pra também entender todas essas coisas, mas sem ficar ali sobre o guarda-chuva dessa instituição que tá prendendo ele. Muito louco, por isso que eu falo, eu adoro esses cenários que o Blake cria e, enfim, toda a forma com que ele raciocina essas histórias eu acho genial. Esse eu só não tô achando tão bom quanto Recursão e Matéria Escura, mas também acho que vai ser uma leitura bem legal. Bom, de leituras por enquanto é isso. Não achei não, vamos ver nesse ângulo, esse ângulo tá bom. Eu tô trabalhando essa semana com uma tarefa que é criar um fluxograma do deploy da IA que a gente tá desenvolvendo. Pra quem não sabe, eu sou desenvolvedora de IA na nuvem da AWS. Eu nunca mexi com nada de nuvem antes, então eu sou desenvolvedora de IA, mas sempre que precisava fazer o deploy dessa IA, era outra pessoa que fazia, ou tipo, a IA que a gente fez antes desse projeto, ela era embarcada num celular, então o deploy foi bem mais fácil. Nunca mexi com nada de nuvem, então é um desafio enorme pra mim, mas é um conhecimento que eu quero muito adquirir porque eu sei que é importante nessa área. E daí eu comecei a fazer um curso há umas 2 semanas atrás, na Udemy mesmo, que é inclusive um curso preparatório para uma certificação da AWS. Eu não tenho vontade, por enquanto, de tirar uma certificação dessa, justamente porque eu nunca mexi com nuvem antes, então eu sinto que eu preciso pegar esse jeito primeiro, aprender, conhecer, usar um pouco, e aí sim, depois de um tempo, talvez buscar uma certificação. Mas eu tô fazendo esse curso de preparação porque ele é voltado para machine learning, então são tipo serviços da AWS voltados para machine learning. E eu tô aprendendo muito, tô achando bem legal. É um curso bem extenso, então assim, eu comecei já tem um bom tempo e nem cheguei na metade ainda. Mas tá sendo muito bom, porque, por exemplo, essa semana caiu pra mim essa tarefa de criar um fluxograma, né, fazer um esquemático ali de como seria o deploy da nossa IA na nuvem, quais serviços da AWS a gente precisaria utilizar e tudo mais.
E esse curso me deu uma boa base, mas claro, eu também construí esse fluxograma com a ajuda do Cláudio. Ele foi me dando algumas sugestões, mas como eu também estava estudando, eu consegui questionar ele de algumas decisões, algumas coisas que ele estava sugerindo, então foi bem legal. Eu quis compartilhar aqui com vocês por ser algo completamente novo que eu tô aprendendo no meu trabalho, que eu tô adorando. E eu fiquei muito feliz porque eu acabei de sair de uma reunião com o nosso arquiteto do projeto. Ele é um arquiteto de software, ele entende muito de AWS, bem voltado para desenvolvimento de software mesmo, né? Então, plataforma web e tudo mais. Ele não tem tanto conhecimento de IA, ou tipo do deploy da IA na nuvem. Ele já falou com a gente que ele quer estudar isso, inclusive. Então, tipo, por isso que essa tarefa caiu mais pra mim também. Mas daí eu mostrei pra ele o fluxograma que eu tinha criado, algumas opções ali de serviços e tudo mais. A gente teve uma conversa muito boa. Foi uma discussão mesmo, assim, e eu não sei de tudo ainda também, até desse fluxograma que eu fiz, eu mesma ainda tenho algumas dúvidas. Mas ele foi trazendo questionamentos muito interessantes também, coisas pra eu pesquisar mais. Então eu fiquei muito feliz, recebi um feedback muito bom, assim, porque ele achou o fluxograma muito bom e trouxe alguns questionamentos pra eu aprofundar ainda mais também. É isso que eu vou fazer agora, inclusive. Enfim, só fiquei muito feliz com o feedback, queria compartilhar com vocês por ser uma coisa muito nova, mas também muito importante pra qualquer desenvolvedor. Eu acho que é ter um pouco de noção de nuvem, assim. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. Tô bem, você? I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling? That would make you smile. Oui, oui, que sont enfants d'Argentine. Oui. Ah, d'accord. Mon Dieu. Je ne sais pas, mais beaucoup. Beaucoup d'argent, je suis sûre. 40 273. Non, le plus... le moins cher, elle est de 40 000. Mon Dieu. I'll bring you flowers, girl. Enough to see for miles. Something's changed, well, I guess I know. Summer rains take the winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, well, I guess I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Ei, gente, sextou e eu quase morri. Tô exausta da semana. Quase esqueci de gravar o encerramento aí pro vídeo. Mas eu queria antes compartilhar uma coisa. Eu terminei Upgrade, achei bem ok. Eu dei 4 estrelas porque eu gosto muito da forma com que a mente do Blake Crouch funciona, que é o autor. Eu gostei muito da ideia do livro que eu contei pra vocês. Mas eu não acho que foi bem desenvolvido. O livro é curtinho, tipo, é bem mais curto do que os outros dele, então ele podia ter feito um livro maior, mais bem desenvolvido, enfim. Então assim, achei bem razoável. Ainda assim, eu dei 4 estrelas porque eu tenho a sensação de que até quando o Blake Crouch erra, ele ainda acerta mais que muita gente. Tipo, até um livro ruim dele, não ruim, né, mas assim, um livro razoável dele é melhor do que muito livro bom de outros autores. Não sei se isso faz sentido pra vocês, mas pra mim faz. Então eu dei 4 estrelas nessa vibe de, tipo assim, por ser o Blake Crouch, o autor que ele é. Se não fosse ele, eu daria menos, com certeza. Mas enfim, agora eu decidi que eu vou começar Muito Mais Que 30 Dias. É um romance LGBT, eu acho, e se passa na Itália, e eu achei o livro lindíssimo. Olha essa ilustração aqui. E eu vou mostrar outra coisa, peraí. Olha aqui dentro também, ó. Tem alguns pontos turísticos. E aí, eu adoro o livro que faz isso. Ele continua aqui, ó, o desenho. Muito fofo. Vai ser minha próxima leitura. Enfim, por esse vlog é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.